Eu comecei te falando que não tinha 2 pacientes há um ano. Depois, quando eu comecei com o laser, eu fiquei ganhando mais ou menos uns 7 mil no consultório. Eu entrei no CVM em novembro, em janeiro eu tava faturando já 12. E aí, depois que eu comecei com a Upper, mês passado, eu faturei 31 mil. Só do consultório, sem os cursos. Só do consultório, sem os cursos. Obrigado também por estar aqui. Eu quero que você comece dizendo quem é você, se apresenta aí. Muita gente acha que nessas lives aqui eu pago artistas, atrizes. Então, já chega se Não, apresentando, fala quem é você, sua especialidade, onde você está. Inclusive, já faz o merchan. Se você é de Fortaleza e região e quiser uma inclusive, né? pediatra, Inclusive, pode marcar sua consulta, né? Brincadeira. Gente, eu sou a Morgana, eu sou pediatra aqui em Fortaleza. Eu sou mãe, eu tenho uma filha que se chama Luísa. E eu, para decepção do Cid, eu conheci o CVM no CVM ao vivo, mesmo ele gastando muito dinheiro com marketing para divulgar o CVM. Eu só conheci o CVM no CVM ao vivo. Eu fui convidada por uma aluna também na mentoria, né, que é a Maíla, que é gastropediatra aqui em Fortaleza. E eu fiquei muito encantada com o CVM ao vivo. Foi uma das pessoas que eu acho que fiquei assim mais deslumbrada, porque eu fiquei chateada porque ninguém nunca falou isso pra mim, né? Eu falei assim, gente, mas eu sempre estudei, eu sempre fui esforçada, eu sempre fui eu sempre fui uma boa aluna na faculdade, eu sempre quis fazer uma medicina de qualidade, oferecer um bom serviço, mas nunca ninguém me falou o que tá me falando aqui hoje, né? E aí eu fiquei, na hora, a minha primeira emoção foi ficar chateada. Poxa, por que que ninguém nunca me contou isso, né? E o que é o isso que nunca ninguém me contou, né? Para mim, a figura do médico sempre foi aquela de ter uma rotina puxada, ser desvalorizado, estar sempre exausto, sempre cansado e com aquela sensação de todos os dias eu tenho vontade de largar o que eu tô fazendo, só que parece que eu gosto do que eu tô fazendo, né? Então, você não sabe nem direito se você gosta mais daquilo que você achava que gostava, né? Vai te criando uma vida muito ruim, né? o Então, assim, pra mim, sonho, o sonho se tornou um pesadelo. o sonho se tornou um pesadelo, né? A gente fica ali 6 anos na faculdade, e depois dos 6 anos da faculdade, eu fiz a residência da pediatria, eu sempre quis ser pediatra, né? Amo a pediatria. E terminei a pediatria e fiquei logo no hospital que eu terminei a residência. E eu fiquei lá 7 dias por semana. Então, eu ficava todos os dias, de 7 às 7. A minha conversa com a minha filha, com a Luísa, quando eu chegava em casa, era sobre os pacientes que estavam ali no hospital. E achava o máximo, achava que era aquilo ali, mas eu não percebia nem onde é que eu estava, né? Eu não percebia em que lugar que eu tinha me colocado, até o momento que eu pensei assim, isso aqui não é pra mim, isso aqui todo dia não é pra mim. Então eu fui saindo aos pouquinhos, né? Fui começando a sair um pouquinho do hospital. Tive um grande incentivador para começar o consultório, sempre o Dr. Alexandre, que é uma referência aqui em Fortaleza, né, assim, para dar pediatria. E ele sempre falou, Morgana, você tem todo o perfil de consultório, você devia começar o consultório. E eu ficava assim, não, gente, quem é que vai para o meu consultório, né? Eu acabei de terminar a residência, ninguém vai para mim, ninguém vai para o meu consultório, isso não vai acontecer. E, e aí tá bom. Quer saber? Eu vou testar, vou tirar aqui um turno para eu fazer de consultório. Sempre tive na cabeça que não queria entrar em plano de saúde nunca. Já, assim, já considero que isso já é um avanço, assim, não, plano de saúde eu não quero atender, eu Por quê? prefiro atender pouco. Porque é extremamente desvalorizado, porque eu não consigo oferecer o que o paciente merece, eu não consigo oferecer o atendimento que o paciente precisa. O plano, ele vai pagar, na verdade, você vai pagar se você for contar, você vai pagar para trabalhar no plano de saúde, né? Então, assim, você vai ter que atender um volume muito grande e não vai trazer satisfação pessoal nenhuma, porque eu adoro sentar e poder conversar de verdade, né?
Eu gosto de ouvir a família, eu me realizo na consulta. Então, para mim, eu ficar ali 2 horas, 3 horas com o paciente, me traz uma gratificação que o dinheiro não compra, por É exemplo, o né? Então, isso salário é emocional, o como meu eu falo. salário emocional. Exato, eu fico muito realizada numa consulta. E quando eu sei que aquela consulta ali, ela vai demorar o tempo que eu quiser, então isso, né, que vai demorar ali o tempo que o meu paciente precisa. Então, isso me realiza muito. E aí, eu comecei já atendendo particular e eu tinha 2 pacientes e só. Na verdade, Isso há quanto tempo atrás, Morgana? Mais ou menos. isso tem um ano, mais ou menos. E aí eu tinha os meus 2 pacientes que E completaram um ano agora. Inclusive, foi chamada para o aniversário de um ano deles, dos dois. E quando eu comecei, eu falei assim: não tem problema ser difícil. Não tem problema eu vir para cá e ficar sentada aqui e não ter nenhum paciente. Eu vou vir para cá todo dia, nesse horário, toda semana nesse horário, e eu vou ficar aqui até aparecer, porque um dia vai aparecer, tá? eu Mas aí vou vir e vou esperar os pacientes chegarem. eu vou vir, vou ficar esperando os pacientes chegarem. E eu achei maravilhoso, porque assim. Desculpa a expressão, mas foi tipo assim, um tapa na cara. Porque quando a gente está dentro do hospital, a gente, como médico, tá muito acostumado a ser muito necessário, né? Ser muito importante, e tá todo mundo ali precisando de você, correndo atrás de você. E quando você chega lá no consultório, que você tá sentado lá e não tem ninguém, aí você fica assim, valha, Vale. ninguém, valha, ninguém precisa de mim, valha, né? Que coisa triste, não tem ninguém na minha agenda, que coisa, né? Que coisa chata. E aí eu fui vários momentos. Eu pensei em desistir. Gente, eu tô pagando para trabalhar, né? Porque você vai alugar a sala, você vai pagar a secretária. Eu dividia a secretária com outras médicas, né? Minhas amigas. Mas mesmo assim, você vai pagar a sala, você vai pagar a secretária, e você podia estar dando plantão. Aí você fica sempre assim, ai meu Deus, eu podia estar dando um plantão aqui e tô aqui sem ganhar nada, né? Era melhor estar dando plantão do que eu estar aqui no consultório olhando para mim mesma. E aí eu falei assim, E nesse, e nesse meio tempo também você não tentou marketing, não contratou a equipe e tal? eu não tinha nem noção disso, eu não tinha noção do Você que era. Na verdade, foi, tipo, tipo, na cara e na coragem. fui na cara e na coragem, muito incentivada pelo doutor Alexandre, pela voz dele de dizer que eu tinha perfil de consultório. Mas assim, eu não tinha nem noção do que é que precisava de um consultório, pra ser bem honesta. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Para mim é extremamente prazeroso estudar. Então eu falo assim, o tempo que eu ficar aqui eu vou ficar estudando. Então eu me inscrevi em um monte de curso, me, fiz muita coisa direcionada para o consultório, né, da parte da pediatria, que isso me deu muita satisfação pessoal de Da fato, e eu ficava lá parte, estudando. da parte técnica que você Da fala, parte Morgana, tipo, técnica. tipo assim, É, quais são as doenças prevalentes no consultório? Vou é, estudar. tipo, doenças prevalentes no consultório, nutrição na pediatria, laser terapia na pediatria, consultoria de amamentação. Então, o tempo lá que eu tava sem ninguém, sem nenhum paciente me procurando, eu tava estudando, né? Só Eu que posso. Eu, pode. vai, não. Eu gostei, eu acho que depois desse só que aí tem uma coisa muito valiosa, pode falar. Só que É, só que a gente vai ficando triste. Por, tô ficando por triste. mais, por mais resiliente que eu seja, você ter só 2 pacientes por mês vai dando assim uma depressão de, meu Deus, ninguém me quer, ninguém vai me mandar paciente. E sabe como foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a atender as pessoas de graça. Eu juro, eu juro. Tipo assim, a filha da minha secretária estava precisando de um atendimento. Leva lá no consultório para eu atender. A moça da recepção tava com um filho que tava com não sei o quê. Pois leva lá que pra eu atender. E aí eu comecei a atender. E isso pra mim também foi interessante, pra saber cobrar, né? Foi interessante pra mim pra ter experiência, porque é importante a gente ter a experiência de fato do atendimento, né? De estruturar como vai ser esse atendimento. E extremamente prazeroso porque eu ajudei outras pessoas, né? E aí
Com o tempo, mais ou menos com uns 3 meses, nesses meus dois pacientes que eu tinha, foi começando a ter indicação. Do amigas, pessoas do trabalho, alunos, né? Eu também trabalho com ensino, e aí as pessoas, tu tá fazendo consultório e não sei o quê. E aí começou a surgir, de certa forma, aumentou um pouquinho o meu número de pacientes, tá? Então, Uhum. Boca a até boca positivo começou a o boca a funcionar. boca começar a funcionar. E isso foi mais ou menos, deixa eu ver, eu comecei em abril, e antes de eu fui pro CVM Day, era novembro, não é isso? CVM ao vivo novembro. CVM ao vivo, desculpa. Novembro, pronto. Nessa época aí do CVM ao vivo, eu acho que eu faturava mais ou menos no consultório, eu fui fazer as contas, em média uns 5 a 6 mil reais. Uhum. Certo? 5 a 6 mil antes do CVM ao Antes vivo. do Depois de CVM ao quase vivo. um ano na resiliência, Depois de, atendendo os depois pacientes ali, né? atendendo. Uma coisa que mudou muito pra mim também do atendimento foi depois que eu comecei a fazer o laser. Porque acabou que aqui em Fortaleza, só quem fazia muito laser eram, tipo, dentistas, ou então consultoras de amamentação. E aí, quando eu comecei a fazer laser, eu comprei o aparelho de laser e eu falei assim, eu vou pagar esse aparelho. E aí o aparelho custava 5 mil Essa reais. E aí eu é uma falei, ótima forma é de. ótimo. É uma ótima crença fortalecedora. Alguém precisa pagar por isso. Alguém precisa pagar por isso. E aí eu falei assim, eu vou pagar esse laser. E eu vou pagar esse laser em um mês. E eu paguei em um mês. Olha que E aí interessante. Você falou algo, você botou uma meta e você falou: vou pagar isso, vou eu vou fazer pagar isso. isso. E Falei. aconteceu. E Interessante. aconteceu. Mas aí o que foi começar a acontecer? Eu fazer meu próprio marketing. Que era, tu sabia que eu tô fazendo laser? Aí tu sabia que isso resolve com laser? E aí todo dia eu divulgava. Todo dia. Acho que eu fiquei chata de tanto falar que eu fazia laser. A E eu menina do fazia laser laser. pra a menina do laser. Era tipo isso. E aí, quando começou a aumentar meu faturamento de fato, foi tipo, de dois pacientes, o que eu comecei a aumentar o número de pacientes foi por causa do laser. Aí o que aconteceu? O paciente vinha por conta do laser, Fazia o e laser. aí eu não fazia o laser, eu fazia uma consulta. Entendeu? Eu não fazia o procedimento. Não ia ser só uma sessão de laser. Então era uma coisa que as mães me agradeciam muito. Doutora, muito obrigada por não ser só uma sessão de laser. Porque muitas vezes elas já tinham tido a experiência, tipo, na amamentação, que a pessoa foi lá, fez uma aplicação de 10 minutos e foi embora, né? E não só o que eu não sabia reconhecer o passo a passo, né? Mas depois eu descobri que eu já fazia. Então, assim, não era só a consulta, mas também o meu pós-consulta. Então, eu de fato acompanhava o paciente do laser. Então, mandava mensagem perguntando como é que estava, se reavaliava se precisava de outra sessão ou não. E com isso, foi aumentando a quantidade de pacientes. E aí aí comecei a receber também dos colegas, da emergência, que tinha alguma criança que precisava de laser e tudo. Então, foram alguns passos, né? Primeiro meus dois pacientes, depois indicações de colegas, e depois o que aumentou, assim, o maior volume de pacientes foi quando eu comecei a fazer a laser terapia. E tudo Quando eu fui pro serviço, isso, em um espaço de quase um ano, você chegou no faturamento de 7K. 7 mil, mais ou menos. 6, 7 mil. 6, 7 mil E mesmo. aí, a Maíla Aí foi tá, convidada. aí A a mãe ela me Maíla foi convidou. convidada pela Thay, que é minha esposa, que é pediatra também, que estava lá atendendo lá. Maravilhosa, Que inclusive. fazia também, faz a laser Faz a terapia também. terapia também. E aí convidou você para o CVM ao vivo. Antes de você ir para o CVM ao vivo, eu quero saber o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta muito importante nesse momento da entrevista, que é, Morgana, como é que você se sentia é, na rotina que você tinha, sei lá em setembro do ano passado, em julho do ano passado, até mesmo antes do consultório começar a dar uma melhorada?
como é que você se sentia? Como era o sentimento que você já trouxe aqui tristeza em relação ao consultório não tá não tá assim, não tá funcionando naquele momento, mas qual era o sentimento da doutora Morgana e da pessoa, da mulher, da mãe Morgana, da pessoa Morgana em estar trabalhando muito, fazendo você disse que o que você ama é consultório e você estava trabalhando em muitos outros locais. Imagino que não estava fazendo é, como você gostaria de fazer, e, enfim, em ambientes que também não eram o consultório. Como é que você se sentia nessa época? Que eu não estava conseguindo fazer nada direito. O sentimento era que você não conseguia fazer nada direito. É, Fala um pouquinho mais sobre isso. eu sentia que eu não era uma boa mãe, que eu nunca estava presente. Para eu estar presente era um malabarismo muito grande. Eu sentia que eu não era uma boa médica para os meus pacientes do hospital, porque eu sempre estava dividida em estar ali, em estar dividida com assistência, estar dividida com ensino. Eu não me sentia em paz, porque eu não conseguia estudar o que eu queria estudar, porque eu sempre achava que tinha muito mais coisa para eu conseguir dar conta. Eu não sentia que eu era boa para mim mesma, né? Que talvez devesse ser ali o primeiro que eu tinha que falar. Eu não me sentia boa comigo mesma, porque eu não tinha nenhum dia que eu almoçava em casa. Não tinha nenhum dia que eu almoçava em casa. Vários dias eu almocei dentro do carro. Vários dias não almocei. É, emendava plantão de um hospital com plantão de outro hospital. E eu me sentia exausta, frustrada, desvalorizada e ruim em tudo que eu estava fazendo. Ah, Resumidamente, resumidamente era isso. Por mais que eu me dedicasse, por mais que eu me esforçasse, parecia que sempre era pouco. Tem uma coisa que, que a gente não fala muito como médico, que é de ser só, sabe? A medicina dentro do hospital, ela não é tão solitária, porque sempre tem alguém ali, né? Sempre tem um colega que está no plantão contigo, sempre tem alguém para dividir, né? Por mais que a rotina do hospital ela seja cansativa, a gente sempre tem alguém para dividir. Mas o consultório, ele é muito solitário, se você for parar para pensar, né? Porque os desafios, os problemas, o dia a dia, é só você e, pelo menos eu me senti assim, sou eu sozinha, né? Não vai ter ninguém que vai me estimular a eu estar aqui toda tarde esperando o paciente aparecer, né? Se eu desistir disso daqui, ninguém vai me incentivar, né? Então, se eu não me colocar para fazer alguma coisa que esteja relacionada com procedimento na pediatria, tipo laser, ninguém vai me incentivar. Se eu não falar para as pessoas que eu faço, as pessoas não vão saber que eu faço, né? Elas não vão adivinhar. Então, é uma vida do consultório. Eu achava, né, que era uma vida solitária. E eu achava que eu tinha que ser muito corajosa toda hora. Então, imagina, você ter que ser corajoso, se sentindo sozinho, se sentindo exausto e se sentindo ruim em tudo que você tá fazendo. Era mais ou menos assim que eu me sentia. E uau. aí, E quando aí, eu conheci. E e aí, aí minha por isso viagem. que quando você, por isso que você chorou tanto você ver me ao vivo, né? Eu chorei muito. E eu vou chorar de novo. Quando cheguei no CVM ao vivo, eu fiquei deslumbrada, eu fiquei apaixonada. Mas primeira vez, eu tive uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia, que era não me sentir sozinha, que é muito bom você não achar que você tá sozinho, que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, ou que um dia passaram pela mesma coisa que você. Então, a comunidade em si é apaixonante. Ave Maria, Laís, Domila, Ana Aqui, a Laís está Cristina, aqui. Laís está aqui. que tudo, que honra. Ela, Então, assim, para mim, é
você tá ali sentado de uma pessoa do seu lado que ela tá passando pela mesma coisa que você, né? Que ela tem os mesmos medos que você. Isso já é reconfortante, né? E você Tipo vê assim, pessoas que ela estão lá, existe alguém que existe chegou alguém, lá onde eu quero chegar. existe alguém, e ela é assim, é uma pessoa de carne e osso igual a mim, tipo, ela também tem medo, ela E que também tem medo, ela também chegou no dia que o consultório não tinha ninguém. E hoje ela tá ali no palco falando, contando essa história. Ela também um dia esteve cansada, exausta, tipo a Lu, né? Então, assim, essas pessoas, elas existem de verdade, elas conseguiram fazer uma medicina de qualidade, elas conseguiram fazer uma medicina humana e elas conseguiram ser humanas com elas mesmas, né? Elas conseguiram ser boas para elas, elas conseguiram ser boas para as famílias delas. Então, é tipo assim, foi assim, uma esperancinha. Eu, meu Deus, isso existe. Eu nem sabia que isso podia existir, eu nem imaginava que isso podia acontecer comigo, né? E então eu tenho meu caderninho do CVM ao vivo que eu anotei várias coisas e eu ainda uso as coisas que eu anotei para eu relembrar, né? Porque a gente vai esquecendo. E o eu vou fazer até dar certo, eu falo isso pra mim todo dia. Só eu vou fazer até dar até certo. dar certo. Só até dar certo. Tá Muito bom, começando a dar. muito bom. Eu quero saber o seguinte: é, quando você foi convidada a embarcar nessa jornada com a gente, você não sentiu o você não teve objeções, tipo, cara, será? Ah, Será tive que vale? várias. Será que Tive vale o várias. investimento? Será que eu vou dar conta? Eu não tô tendo tempo nem de comer em casa. Como é que eu vou dar conta de assistir aula, Não, tive. de participar de encontro? Como é que eu vou dar conta de aplicar esse negócio? Não, a primeira coisa é que era num sábado, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, o dia que eu fico com a Luísa, eu já vou ter que ir pra esse negócio. Será que vale a pena mesmo eu ir? Aí depois, quando eu dei uma olhadinha no Instagram. Ó, sério, o Thiago vai me matar, mas eu dei uma olhadinha assim no Instagram. Aí eu, gente. Será que isso existe mesmo? Será que é só mentira pra enganar a gente? Você Eu vou pegar só meu sábado, só mentira esse negócio. Tipo, eu vou sair do meu sábado pra ouvir um monte de história. Médico, tipo, clínico, ganhando R$ 100.000. Eu lá quero ganhar isso. Eu olhava assim como um negócio assim, inimaginável. Tipo, isso aqui deve ser mentira, um negócio, um negócio desse. Mas a Mayla me chamou, né? E eu me considero uma pessoa uma boa amiga. Tá bom, eu vou. E aí fui. essas falinhas vêm na hora que a gente está no momento de decisão, né? No momento de escolha, no momento de, né? Porque vem muito medo. Vem, vem muito medo. Muito. E assim, a gente acha que todo mundo consegue, menos a gente, né? Quando a gente tá. É, Eu sentadinha ali, vendo a Ana Cristina falando, mas essa mulher é muito maravilhosa, ela é é. muito. Na Então você acha geriatria, assim, na geriatria é mais fácil, é porque eu tô na no geriatria, começo da vida, ela tá no ela tá no final. final. Aí, tipo, Michel falando, né? Ah, ele é ortopedista, então, tipo assim, o cara faz Cirurgia, trabalha com procedimento, procedimento. trabalha com procedimento, né? Então, não dá pra mim. Luciana. E. Luciana é baiana, porque na Bahia é mais É, fácil. neuro. Não, e ela faz cefaleia, todo Todo mundo mundo tem tem, todo mundo tem, cefaleia, né? todo mundo tem enxaqueca, é muito mais fácil pra ela Criança tem fazer. menos criança do que enxaqueca no mundo. Tem. Não, e criança, ninguém Ninguém valoriza valoriza pediatra, ninguém pediatra. valoriza A pediatra. Domila, É, a Domila também é, sei lá, em Goiânia, ortopedista, né? ortopedista, Procedimento. Não procedimento. dá pra competir com esse pessoal. Não, É. com certeza. Eu pensei isso várias vezes. Várias vezes. Só que eu nunca tinha visto nada parecido. E outra coisa que eu sempre fiquei chateada é que médico tem muito problema de falar de dinheiro, Uhum. né? Tipo assim, tem uma vergonha de falar quanto quer ganhar, quanto ganha, né? Tem uma coisa assim contra dinheiro que parece assim que vai te fazer mal, né? Dinheiro, ganhar dinheiro é como se fosse pecado, né? É, tipo, é errado, né? Você ganhar dinheiro. E aí teve uma frase que foi. Agora eu já aprendi, professor, foi o senhor que falou, tá? Que você falou
que é a forma do teu paciente te honrar, né? Sim. E como é bom a gente poder honrar alguém, né? Como é bom a gente poder agradecer alguém. Tipo, eu tô te agradecendo agora, tipo, eu agradeço o Thiago todo dia, de verdade. Eu paguei pouco pela mentoria. Já se Nessa, pagou, inclusive. Tu se lembra eu te contando como foi que eu paguei a mentoria? eu me lembro mais ou menos. Eu acho que alguém te emprestou dinheiro, alguém pagou por ti, alguém Amigo, te presenteou. eu não tinha o dinheiro da mentoria. Hum. E eu tinha metade do dinheiro. E aí a minha irmã me deu a outra metade do dinheiro. E ela falou: Tu tem certeza que eles não estão te enganando? Isso não é Como golpe, é? não. Tu tem certeza que eles não estão te enganando? Tu vai comprar esse negócio mesmo? Cis é muito caro. Eu, mulher. Confia em mim, tá? E aí a minha irmã me deu dinheiro, metade do dinheiro. Eu não tinha o dinheiro pra fazer. Eu comecei a mentoria zerada. E me fala uma coisa, a tua irmã é médica, não é? A minha irmã é médica. Ela tá fazendo, ela é pediatra e tá fazendo neuropediatria agora. Tá. E por que que ela não tá na mentoria? Residência, sítio. Não dá, não. Eu não falo nem com ela direito mais. Ela tem um acesso diga para ela que ela tem um acesso à mentoria. Ela usa quando ela quiser, como ela quiser, mas o ideal é que ela acesse o mais rápido possível, porque ela tem quantos anos de neuroped? Ela começou agora o R1. São 3 anos São ou dois? 3 anos. São 3. Na USP E são 3. 3 anos ela vai estar saindo da residência faturando R$ 100.000 se ela entrar agora. Com certeza. Sabe por quê? Porque é isso aqui, ó, que precisa mudar. É, Água mole e pedra dura, tanto bate até que a mentalidade muda. com certeza. Muda. Muda Você muito. está na mentoria, a gente esse ano, para quem é da mentoria, a gente tá dando para cônjuge e sócio. Mas eu tô aqui agora honrando você e honrando a sua irmã, por ela ter confiado na gente sem conhecer a gente. E publicamente eu tô dando esse presente para ela por ela ter confiado em mim. Ah, Diga obrigada. para Obrigada. ela, Ela tá muito feliz. para ela assistir essa live aqui. Manda a Tá, live para ela. eu vou E mandar. Não, ela já é fã, depois, né? Ela já viu o que mudou na minha vida, né? então Então, fala pra já tem gente que ver bom. que foi O que que é que já aconteceu. mudou na minha vida? É, Tá, então vamos ver o que aconteceu. você começou a aplicar o método. Por onde você começou? Como é que foi? O que que começou a fazer diferença? Como é que foi? Fala um pouco disso. Eu comecei assistindo as aulas. Começou assistindo as aulas. Isso é importante. É importante, né? Eu comecei assistindo as aulas. E quando eu vou ser bem sincera, quando eu comecei assistindo as aulas, aí eu vi que tinha muita coisa para eu assistir. E aí foi me dando assim, oh, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. E foi ainda batendo bem no ego, né? Que médico a gente acha que a gente faz já tudo muito bem. Então, assim, eu já achava que minha consulta era muito boa, eu já achava que eu atendia muito bem, eu já achava que meu pré-consulta era ótimo, eu já achava que meu pós-consulta era maravilhoso. Então, fica assim, será que eu tenho que assistir tudo isso mesmo? Né? Será que eu tenho que fazer? E aí foi calçar o sapatinho da humildade e perceber que eu tinha muita coisa para melhorar. E ainda tenho, tá? Ainda assim, é uma construção. Ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas a primeira coisa que eu fiz foi definir o que é que eu gosto de fazer, né? O que é que eu gosto de verdade. Eu sei que é um dos maiores problemas dos pediatras são as mães, mas eu adoro. Pra mim, poder ajudar uma pessoa que numa coisa que é super simples pra mim, mas que vai mudar a noite dela, me realiza. Fico muito feliz, graças a Deus. Então, as mães que mais precisam de mim são as mães dos bebezinhos menores, né? Quando eles crescem, elas só me mandam fotos. Mas no primeiro ano de vida, elas precisam de mim todo dia, praticamente. Então, pra mim é muito prazeroso estar ali presente. Outra coisa que eu adoro é fazer a consulta pré-natal. E que agora eu não faço mais a consulta pré-natal, eu faço o acompanhamento do pré-natal, então isso também mudou pra mim. Então, a primeira coisa foi definir o que é que eu gostava, né? Posicionamento. Posicionamento e propósito no que eu tava fazendo. Porque quando você tá fazendo uma coisa que você não tem propósito, você não permanece. Não é sustentável, né?
não vai, você se cansa e você desiste. Mas se você tem o propósito, você vai fazer. Você vai fazer de madrugada, você vai fazer sem tempo, você vai dar um jeito, você vai assistir a aula no plantão. Como eu assisti a aula no plantão, assisti a aula 36 horas virada, né? Eu lembro. Várias vezes, né? Então, você só vai ter força se de fato o que está envolvido ali é o seu propósito de vida, né? Então, foi isso. A segunda coisa que eu fiz foi, eu tinha uma secretária que eu dividia com 4 amigas, maravilhosa, gosto demais, apaixonada, mas aí eu troquei de secretária e fiquei com uma secretária só para mim. Depois, eu estruturei 2 programas de acompanhamento, mas assim, ainda só tô fazendo um, tá? Depois a gente conversa sobre isso. E hoje eu almoço em casa, quase todos os dias, mas todos os dias eu tenho um horário para Luísa. Não acontece mais de ela não me ver de um dia para o outro. Isso para mim é muito, tá? Assim, isso para mim não tem preço. Nem que seja uma hora, ela vai ter uma hora comigo todos os dias. E isso me fez. Eu tava falando isso com o Thiago ontem. Isso me fez ancorar a minha hora na Hum, Luísa, hum. né? Então, assim, poxa, minha hora vale muito. Porque se eu passo uma hora com a minha filha, isso muda o dia dela, isso muda meu dia, né? Então, a minha hora, ela é muito cara. Desculpa, gente. E é sério, eu tô só aumentando ela. E, assim, quando eu contratei ainda 3 empresas de marketing antes de começar com a Upper, que eu acho, assim, CVM mudou minha cabeça, mas a Upper mudou meu dia a dia, né? Porque lembra aquela história de me sentir sozinha? Eu não me sinto sozinha de jeito nenhum. Ave Maria, eu tava falando isso pra Rafa ontem. Rafa, pra mim, vocês são meus amigos, na verdade. A Rafaela É, da Upper, né? aham, Rafa da Upper. Eu tive 3 empresas de marketing que eu me arrependo amargamente. Não tenho problema nenhum de dizer isso, porque eu me arrependo mesmo. Todo o dinheiro que eu dei ali não serviu de nada. Aliás, serviu pra eu ver pra eu ver o que é que era ruim, pra eu conhecer Você finalmente o que é que é bom. aprendeu uma forma de como não funciona. Isso Como também é não importante. funciona. Não funciona. Não funciona. Precisa de marketing, o marketing precisa ser bom. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, que tu falou assim, Morgana, eu fazia live toda sexta. E uma das lives que eu entrei, meu filho tinha acabado de queimar a mão. E ele ficou chorando, queimando a mão. E eu entrei na live mesmo assim. E o teu exemplo me fortaleceu várias vezes. Eu é a mão queimada, né? Eu vou fazer isso aqui mesmo assim. Eu vou fazer isso aqui cansada. Eu vou fazer isso aqui com medo. Eu vou fazer isso daqui sem acreditar, mas eu vou seguir. Eu vou seguir o método, Eu vou né? confiar no método, eu não Eu vou vou, discutir com o método. não vou discutir. Não tem preço pra mim, de verdade. Eu não me senti mais sozinha. Não me Você não dei, se sente mais sozinha. não me sinto mais sozinha. E Isso é muito bom, não se sentir sozinha, né? Você fica muito mais corajoso. Eu fico assim, não, mas se eu tiver algum problema, eu vou mandar mensagem pra Domila, eu vou mandar mensagem pra Laís, eu vou mandar mensagem no grupo, eu vou mandar mensagem pro Thiago. Alguém vai me ajudar. Então eu não tô mais sozinha, né? Eu não tô fazendo as coisas da minha cabeça. Lógico que eu preciso da resiliência que eu sempre tive, eu preciso da coragem que eu sempre tive, mas eu não tô só, eu não tô perdida, eu não tô fazendo as coisas perdidas da minha cabeça, né? Eu tenho um direcionamento pro que eu tô você fazendo. tem um caminho a seguir, você tem um, um passo a passo. E aí eu quero saber o que você falou que almoça em casa, você Amo essa casa. falou bastante falou um pouco da sua vida pessoal. Eu vejo que você joga tênis. Agora eu jogo pádel todos os dias, eu almoço em casa, eu emagreci 12 quilos, eu só durmo fora de casa uma noite, que eu ainda
Eu ainda tô em um dos empregos públicos. E, Ah, eu pedi demissão essa semana de dois empregos. e Eu pedi e demissão. antes eram quantas noites fora de casa? Agora é uma. E antes, sei lá, No mínimo no, três. no No mínimo mínimo, três. no mínimo três. No mínimo três eu Captei. trabalhava todo sábado e todo domingo. E agora? Agora eu só trabalho no sábado que eu dou curso. Trabalha para você. Agora eu trabalho pra mim, com o que eu amo dar aula. Do consultório que eu mais amo é dar aula. Captei. E a doutora Morgana, pediatra, aquela que ama atender em consultório, como é que ela tá agora? Antes ela estava cansada, ela estava preocupada, ela estava depressiva. Como é que ela tá agora? Tô muito feliz. Tem um montão de desafio. Não ficou fácil a vida, não. Mas eu tô muito feliz. Assim, eu tô me sentindo tão forte, sabe, assim, tão corajosa para as coisas. É, eu tô acreditando que as coisas dão certo, porque elas finalmente estão dando certo, né? E aí, tô falando de dinheiro agora, né? Isso, como é que a gente Tá, mede isso em relação a dinheiro? tô falando de dinheiro, tô falando de qualidade de vida, de tempo de vida, de qualidade com a minha filha. Eu comecei te falando que não tinha dois pacientes há um ano. Depois, quando eu comecei com o laser, eu fiquei ganhando mais ou menos uns 7 mil no consultório. Eu entrei no CVM em novembro, em janeiro eu tava faturando já 12. E aí, depois que eu comecei com a Upper, mês passado, eu faturei 31 mil. Só do consultório, sem os cursos. Só do consultório, sem os cursos. Uau! Em um ano, Com os cursos, sozinha. dá mais ou menos 3 a 6, depende do curso. Então, tipo, se eu for botar em particular, se eu for botar particular, já deve. Já quase chega umas 40k. Quando você começa realmente a aplicar, você transforma a vida dos seus pacientes e, consequentemente, você transforma a sua vida. A vida daquela família se transforma e a vida da sua família se transforma. Já não penso igual, eu já não penso igual, entendeu? Já não olho para as situações da vida da mesma forma. Ontem, sabe o que eu tava fazendo? Hum. Uma copy para eu conseguir eu vou jogar o torneio de pádel, né? Porque agora, além de jogar todos os dias, fazer atividade física todos os dias, eu vou jogar meu primeiro torneio. E aí eu tava assim, gente, eu vou conseguir um patrocínio para esse meu torneio? E aí, e aí eu já penso completamente diferente das situações, né? Tipo, Pediu ajuda para o como é que mentor eu posso? CVM, não? Claro, pedir ajuda para o mentor, já estruturei meu pedido para os patrocinadores. E você começa a enxergar a vida de uma outra forma, né? Como é que eu vou gerar um ganha-ganha para mim e para essa pessoa que vai me patrocinar, né? E você enxerga tudo diferente, de uma forma mais empreendedora, de como é que eu posso ajudar essa pessoa e como é que eu posso me ajudar, né? Mas vem cá, isso não é mercenarismo, não? Você pensar na medicina e ganhar dinheiro com a medicina, isso não é ser mercenário? Foi o que eu disse. É a forma do paciente me honrar. É a forma do paciente te honrar. Mercenário É, é quem faz algo só pelo dinheiro. Te perguntar, Morgana, o tem que pode ser mais valioso do que saúde, do que vida, Morgana? Me nada, diz uma coisa que pode ser mais valiosa do que saúde, do que vida. Me diz uma coisa. nada. Nada. Nada, nada, nada. E eu não tinha essa clareza. Então é muito difícil até você pensar em falar de dinheiro, em falar de cobrar, em falar dessas coisas, porque eu não tinha clareza do que é que eu posso proporcionar, entendeu? Eu não tinha essa clareza assim. Gente, como o meu trabalho ele é importante, né? Como eu consigo ajudar as pessoas? E Como eu hoje consigo você ajudar tem? as pessoas? Hoje você tem essa clareza? Ah, eu tenho, eu tenho. Por que que você tem? Por que você tem mais clareza do valor do seu trabalho? Me fala mais sobre isso. Eu vou falar. Primeira coisa é que eu acho que eu consigo hoje oferecer um trabalho melhor, eu consigo entregar um serviço melhor para o paciente, porque eu tô melhor, né?
Você entrega um serviço melhor porque você tá melhor. Eu tô melhor. Você se alimenta do amor da sua filha, você se alimenta de uma alimentação saudável, você pratica atividade física, você dorme. Um médico que está curado, a chance dele, que está bem de saúde, que tem saúde, a chance dele oferecer saúde é muito maior, né? Que eu ofereço não tem preço. É igual que você ofereceu pra mim, não tem preço. Tem valor. Tem valor, né? E Porque, o que tuas pacientes, você começou a oferecer programas de acompanhamento, né? sim, sim. E o que as suas as famílias, as mães, os pais, principalmente desses pacientes que começaram a entrar nos programas, o que eles têm falado? Qual é o feedback dos pacientes em relação ao teu trabalho, Morgana, agora, de hoje? Que eles nunca viram isso, que eu não existo, que não tem um pediatra como eu. Lógico que eu sei que tem, tá, gente? Eu conheço pediatras incríveis, maravilhosos, que fazem um trabalho muito melhor que o meu, tá? Mas pra eles, não, entendeu? E aí, acaba que isso vai alimentando a gente também, né? Vai fortalecendo. Primeiro eu tô melhor, então eu tô conseguindo entregar um trabalho melhor. E as pessoas reconhecem o meu trabalho. Então eu começo a acreditar também nele, né? Eu começo a ver resultado nisso. E isso é muito bom. Isso é, mu- isso é muito maravilhoso porque isso dá sentido para minha vida, né? E, Isso dá e sentido. dá sentido para minha vida e me permite ter uma vida muito melhor. E acho que foi uma coisa que eu até falei no CVM ao vivo. Eu vinha muito triste com a medicina. Muito triste, muito decepcionada, com aquela coisa assim bem negativa. Se a pessoa chegasse perto de mim e falasse assim, ah, eu vou fazer medicina, eu, pelo amor de Deus, não faça, a medicina vai se acabar. É, não, se eu fosse hoje, eu faria outra coisa, eu não faria medicina, entendeu? E graças a Deus que eu convivo só agora com gente que pensa diferente, com gente que proporciona coisas diferentes. Com médicos realizados, né, no que estão fazendo e fazendo outras coisas, né, da vida também. Então, eu nem me importo quando falo assim, ah, e tem agora 25 faculdades de medicina no Ceará. Pode ter 1000, pode ter 1000. Eu vou continuar entregando um serviço de qualidade. Tão triste quando eu chego no plantão que tá meus amigos tudo com aquela cara de triste, quando eu me reúno com o médico que é só contando desgraça. Aí eu chego assim, eu vou entrar no Telegram pra eu olhar o grupo. Eu vou entrar no Telegram pra eu olhar o grupo do CVM pra eu me inspirar em coisa boa. Eu tô tão corajosa, ó, tá aumentando o preço das minhas consultas. Eu tô saindo do domiciliar e trazendo os pacientes pro consultório, pra eu ficar mais tempo em casa. E eu adoro fazer visita domiciliar, eu amo, sou apaixonada. Mas assim, acaba que eu fico menos tempo em casa e a minha hora é muito cara, né? Porque a minha hora é ancorada na Luísa, e aí, né, é caríssima a minha hora. Então, eu tenho tentado trazer o paciente, como eu gasto mais tempo para fazer no domicílio, tanto eu aumentei a consulta do domicílio, quanto eu aumentei a consulta do consultório. E eu ainda tô só no sonho dos 50K pra esse ano. Tá Calma, tudo bem, calma, e tá tudo bem. calma. Mas só para finalizar, o meu pensamento é: uma vez que você aprende a criar riqueza para você, você está gerando riqueza para você, porque você está oferecendo riqueza para o seu paciente. Ah, sim. Dinheiro é só uma moeda. Você entrega riqueza, você entrega valor e você recebe valor. E você recebe Sim. valor, você já disse isso hoje, através de dinheiro. Você agora se permite receber. Você entende que isso é uma honra que o paciente tem em te Sim. honrar, por isso que o nome é honorário, honorário vem de honra. E você também compartilhou que você recebe um
salário emocional por estar fazendo a medicina que você sempre sonhou e Uhum. por estar transformando essa vida e por estar, né, também tendo a tua própria vida transformada. Eu acho bom demais. De verdade, assim, sabe que você acorda feliz? Eu acho boa a minha vida. E isso é tão. Eu gosto da minha vida. Eu sei como é Né? que é acordar Sabe feliz. acordar feliz? Tipo assim, eu Sei. acordo, aí eu vou jogar pádel, aí eu deixo a Luísa na escola. Gente, pra mim, a riqueza de deixar a Luísa dentro da sala de aula, tipo uma pessoa normal, né? Porque Tipo antes uma eu, tipo, pessoa normal. não, é porque antes eu deixava a Luísa na escola assim, tchau, minha filha. Tipo assim, eu jogava a criança dentro da escola, tchau, minha filha. Beijo, tchau, 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 mamãe te ama. Pronto. Quem é que acredita num amor desse? Sem você olhar no olho, dando tchau, desesperada, né? Pra não chegar atrasada, pra bater o ponto. Como é que você Ó, faz agora? agora primeiro que eu vou linda, né? Que eu me arrumo pra deixar ela na escola. Aí eu me arrumo, aí eu estaciono no carro, aí eu desço de salto, que ela é pra se orgulhar que a mãe dela é bonita. Aí eu entro, aí deixo ela na sala, eu falo com a professora, eu vou para as coisas da escola dela. Eu sei as coisas, eu sei o que ela estuda, eu sei qual é a matéria da prova dela de amanhã. Eu existo pra minha filha, entendeu? E aí, quando eu chego no consultório, eu sou a pessoa que fiz atividade física, eu sou a pessoa que fui bonita deixar minha filha, eu sou a pessoa que deixou ela na sala tranquila. Antes, era aquela coisa assim, ó. Parecia que eu tava jogando a menina dentro da escola e ela, mamãe, você não vai me deixar lá dentro. Eu, dá tempo, Luiz. A mamãe não tem tempo, não, não dá tempo, não. Graças a Deus que a tua mãe foi te deixar hoje. E aí eu vou pro consultório e aí eu consigo atender os meus pacientes no tempo que eu gosto de atender, que eu atendo devagar, que eu converso, que eu me importo. Eu amo atender os outros, eu adoro. Porque assim, eu me realizo. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir a história. Eu gosto de ver aquela mãe que era desesperada, que era doida, 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 e ficou uma mulher tranquila, né? Que ela se acalmou. Eu amo, eu amo. E assim, pra mim, às vezes é uma coisinha bem Muito bom. bestinha, é bem pequenininho, mas pra aquela pessoa ali, é uma dúvida que ela tem, é um medo que ela tem. E eu adoro resolver o problema dos outros. É, me dá uma satisfação assim, pessoal, tipo, é mesmo, né, doutora? Né, assim, dá essa virada de chave. E eu gosto muito de resolver problema e eu gosto muito de resolver problema de mulher. Eu me sinto, assim, muito bem ajudando uma outra mulher. Me dá uma satisfação pessoal mesmo muito boa. E aí eu termino, aí eu vou pegar a Luísa no colégio, aí eu almoço com a Luísa, e aí eu deixo ela no balé. Eu conheço a tia do balé, entendeu? Eu sei as coisas da natação, eu sei o que é que ela tá fazendo, eu sei o que é que ela não tá fazendo. Eu sei o que é que ela é ruim no inglês, eu sei o que é que ela é boa. Eu sei, eu conheço a minha filha, sabe? Tipo assim, uma coisa normal, conhecer os filhos. E aí eu vou para minhas visitas. Aí minhas visitas é puxado. Aí é uma coisa que eu preciso melhorar. As minhas visitas é puxado. É porque eu chego na casa do povo, aí eu passo 3 horas, aí eu vou comer bolo, aí chega a avó, aí eu vou conversar, aí eu vou examinar, aí não sei o quê. Aí eu passo a tarde. Aí isso o Thiago tá me ajudando para eu melhorar. É, dar um pouquinho do domiciliar e trazer esse paciente para o consultório e organizar melhor minha agenda do domiciliar, porque ainda é, tipo, metade, metade minha agenda consultório domiciliar, entendeu? Então, eu preciso trazer esse paciente para o consultório para eu otimizar meu tempo, para eu trabalhar menos, porque minha hora é cara. Desculpa. Posso te pedir algo? Claro, Nunca mais peça desculpas por dizer que sua hora é cara. tá bom, combinado. Mas continua repetindo. Gente, minha hora é cara, minha hora vale, porque uma hora com a minha filha. Muda o dia dela e muda o meu dia. E sabe o que eu fiquei presente quando você trouxe assim, ó? E é uma coisa que eu tô presente falando alto para eu ouvir, porque o que acontece, Morgana, quando a gente está no automático, no círculo vicioso, é que a gente fala, a nossa palavra tem poder e a gente não sabe o poder que esse impacto gera nos nossos filhos. Quando você Sim, falou assim, ó.
mamãe, só não vai entrar. E você disse, não, mamãe não tem tempo, não. O que que uma criança de, qual a idade dela? É isso. De 6 anos pode entender? A minha mãe não tem tempo para mim. Sim, é isso. Ou coisas piores, tipo, a minha mãe não me ama, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. E agora você mudou, tá mudando como a sua filha pensa sobre você. A minha mãe, a minha mãe, ela se arruma para me levar na escola. A minha mãe sabe de tudo, ela me leva, ela me busca. O doutor Alexandre, que eu te falei que me inspira muito, né? Sempre dizia assim, cara, como é que eu sou tão bom pro filho dos outros e justo com o meu eu vou falhar? Como é que ele é um pediatra assim incrível? Mas como é que eu sou tão dedicado pro filho do outro, eu não deixo faltar nada pro filho do outro, eu me preocupo tanto com ele, justo com os meus? Isso era uma dor minha, porque antes de começar o consultório, eu ficava muito presa dentro do hospital. E eu amo o hospital, tá? Eu devo muito e deixo muito lá e faço questão de entregar de verdade. Mas entregar o que eu posso, né? O que é genuinamente o que eu posso. Eu chegava e dizia assim, filha, tu sabia que tem um menino que tá assim, 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 a mamãe tá preocupada com ele. A, a, a conversa que eu tinha com a minha filha era de contar a minha realidade dentro de um hospital de uma criança doente. E eu não sei quanto isso pode ter sido adoecedor para ela, mas vai de escutar como é que era para ela, como que era o dia dela, de tentar ser uma pessoa melhor para ela. O que eu consegui era dividir a minha rotina, o meu dia. A Luísa sabe o nome dos meus pacientes, entendeu? O que que mudou Hoje, agora? hoje ela não acha o trabalho. Hoje ela só acha ruim uma coisa, que é o dar o plantão noturno que eu ainda dou no hospital do JF, que é o concurso. Que ela diz que ali é vida ruim e que eu passo a noite lá. Pronto, é a única coisa que ela reclama. E como é que é Se eu for pro hoje? consultório, ela deixa eu ir. Como é que é hoje que você conversa com ela sobre. Você ainda conversa com ela sobre isso ou você traz outras coisas para ela? Eu divido, né? Até porque ela gosta de saber. Inclusive, tinha uma bebezinha que estava internada que me marcou muito, né? Que, enfim, teve complicações e eu estava fazendo acompanhamento dela internada. E eu levei um dia um brinquedo da Luísa para ela, porque ela estava com poucos brinquedos e assim, para facilitar a consulta e tudo, era importante ela ter eu levar algum brinquedo para ela e eu levei o da Luísa, né? E aí quando a Luísa viu eu voltando com o brinquedo dela, ela, mamãe, você levou meu brinquedo sem pedir? Aí eu fui contar a história e tudo da bebê, o que é que ela estava passando e tal. Aí quando a criança foi para casa, que eu vou fazer a visita domiciliar dela, aí a Luísa assim, mamãe, pode levar todos os brinquedos para fulaninha. Aí eu, sério, Luísa? Por que você tá com o coração tão generoso? Aí ela, não, mamãe, pode levar tudo. Leve todos os meus brinquedos para ela. Você compra para mim a casa da Barbie. Aí eu, Essa casa da Barbie. é cara, né? Essa casa da Barbie tá em negociação aqui já faz tempo. Pronto, aí você traz pra minha casa da Barbie. Morgano, o que que você vive hoje que você não imaginaria viver tão rápido? Que o CVM te ajudou a viver, tipo assim, para você, você imaginaria que ia demorar mais tempo, mas que você já vive hoje. Mas eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu tô vivendo, não. Eu juro pra ti, eu nunca imaginei que eu tava vivendo a vida que eu tô vivendo. Não, Cid. Nunca como pediatra. Não. Caraca. Um, um, pedi, um pediatra ganhar 30 mil de consultório é muito. Quando eu sentei ali na cadeirinha do lado da Laís, no CVM ao vivo, e ela ganhou a plaquinha de 25K, eu fiquei assim, menina, ser endocrinologista é boa, mas também ela é endócrina, ela trabalha com emagrecimento, né? Ai, a puberdade, né? As mães têm um monte de dúvida.
É muito mais fácil ser endocrinologista e ganhar 25 mil. Ela imaginava que eu ia estar sentada do lado da Laís, que ela ganhava 25 mil e que eu, 5 meses depois, eu estava ganhando a mesma coisa. Uhum. Como eu ter noção? Pra mim é tipo assim, milagre. É, e, e o que eu quero reforçar nesse finalzinho é que, cara, não é milagre, não é. O milagre, na verdade, é, primeiro, você acreditar. A gente tem um acrônimo aqui que é o AMAR, né? Amar. Primeiro você precisa acreditar, o A de amar. Acreditar, o A é amar. M de método, não discute com método, Não, estuda o método, aplica o método, não né? desculpa. E terceira coisa, AMA, ambiente. Qual é o ambiente que você está? A Ó, palavra, ela tem poder, Morgana. Se você está andando com 5 pessoas que só reclamam, que dizem que não é possível, que dizem que pediatra, qualquer outra especialidade pode, pediatra não. Você, uma hora você acredita. Quando você muda o ambiente, quando você sai do ambiente onde as pessoas reclamam, as pessoas dizem que não é possível, onde as pessoas se vitimizam, e você vai para um ambiente onde as pessoas falam: cara, eu sou protagonista, eu sou capaz, eu mereço, meu trabalho vale, eu faço a diferença no mundo. As pessoas que passam por mim, elas saem muito melhores que quando ela chegou. Eu faço a diferença no mundo. Eu consigo fazer isso de forma ética, de forma íntegra, sem esqueminha. Você anda com essas pessoas, daqui a pouco você está sendo mais uma dessas pessoas. E a quarta coisa é o R, né? Acreditar, método, ambiente. E o R é de resiliência. É o que está na nossa pulseirinha aqui, ó. Tá com a pulseirinha aí? tô não. Tô de outra pulseira. Mas eu tenho nossa pulseira pra gente cortar. Eu vou fazer até dar certo. Tá Eu vou até escrito na dar pulseira. certo. Uhum. Então, é só isso. Se você acreditar, se você seguir o método e você estiver no ambiente certo, você não desistir, você fazer até dar certo, não importa se vai demorar um ano, 2 anos, 3 anos. E ó, 33 anos. Tu tá presente que em 2 anos, se você continuar acreditando, se você continuar aplicando esse método, se você continuar no ambiente certo, se você continuar resiliente, em 2 anos você pode estar faturando 100 mil por mês. Tem que acreditar. Não, calma. Calma, tem que acreditar, né? Ó, eu fiz tudo sem acreditar, mas eu segui o método, eu estava no ambiente e eu tive a resiliência, mas foi sem acreditar. Então, e agora? Você consegue acreditar? Nos 50K esse ano consigo. Em 50 você consegue. Perfeito. Isso Quando eu você consigo. chegar nos 50, aí a gente faz uma nova live e eu E vou a gente, falar, agora você acredita no 100? próximo ano eu acredito. Calma. Não, é porque é um pediatra, Cid. Um pediatra ganha 100 mil por mês. O... Tem um aluno nosso, o Renato Alzier, que é outro pediatra Hum, também, de Santarém. Ele, ele tá no terceiro, ele fez 3 anos de mentoria. Ele bateu 50 mil esse ano. tá bom, acredito agora. Ah, mas também ela é A lá de Santarém, né? É Luana, lá no a interior. Luana, eu acho que a Luana tá aqui. A Luana, a Luna CVM, tava aqui na live um tempão. A Luana é de Fortaleza. Hum, 50 mil. Já bateu também. tá. Lisiane. Lisiane é de Fortaleza também, do Eusébio. Ela tá chegando nos 40 já também. A Liz entrou comigo. É. A Liz entrou comigo. Não Ah, precisa nem acreditar, é só seguir o método. é. Mas se você acreditar, você chega mais rápido. Ah, é? Então, Acredita então pronto. nessa sequência. Acredita. E o Tá. acreditar não é no número em si, sabe, Morgana? Não é acreditar no número. Ah, eu vou faturar 50 mil. Ah, eu vou faturar 100 mil. É acreditar na boa medicina. É acreditar
que a boa medicina, que a medicina que você exerce hoje, ela vale. É Ah, sim. acreditar, é acreditar que você pode fazer cada vez mais e melhor o que você faz hoje. Ah, mas isso eu acredito. Eu Então, acredito. então você acredita. Não, E isso eu acreditar em acredito. você também. Acreditar em ter uma crença de capacidade. Cara, eu consigo e eu mereço. E outra crença, eu mereço. Eu consigo e eu mereço. Porque às vezes, quando a gente não acredita, é porque a gente acha que não merece. Verdade. Não, mas eu mereço. Eu mereço. Exato, exato. Então, é isso. Obrigada. Morgana, eu ficaria aqui, eu ficaria aqui muito, muito mais tempo. Eu queria te agradecer por essa live. Interessante, porque essa live aqui era para você, era para, tipo, você contribuir com os colegas, obviamente com a gente, mas eu quero te dizer que eu aprendi muito aqui nessa live. Meu Deus. Você me ajudou muito, Você de verdade. também. E Você você, também. você trouxe uma visão sobre, uma perspectiva sobre a visão de uma mãe médica que, eu não sei se você viu, mas muita gente escreveu durante a live aqui, Mentor CVM. Eu acho que umas 5 pessoas escreveram. Provavelmente você Não inscreveu. sei o que. Não Provavelmente sei. significa que as pessoas querem a oferta. Elas vão Ah, tá. entrar no CVM. Significa que pelo menos umas 5 pessoas você tocou nelas. A tua mensagem tocou nelas. Que bom. Que bom. Vou ficar muito feliz. De verdade. De O que, verdade. É porque que a gente fala sobre vender no nosso contexto? Vender significa o quê? ajudar. Ajudar. E qual Ajudar. é o marketing que a gente usa no CVM? A gente Da ensina verdade. o marketing da verdade. Então, obrigado. Olha só, a Ludmilla já entrou por conta dela. E a Amiga, Ludmilla é sua você é fã. endócrino. Você é endócrino. Ela vai faturar 100K esse ano ainda. A Ludmilla é sua fã, pelo que eu tô vendo aqui. E Ela te eu dela. elogiou o tempo todo. E a Cibele também colocou Sou aqui. fã. Então, Maravilhosa. então, Morgana, eu quero te deixar presente que, ou melhor, eu vou te reconhecer publicamente. Ou melhor, eu vou te perguntar qual é o nome dos teus pais? Meu pai é o Francisco Martins Monteiro e a minha mãe é a Benedita Conceição Braga Monteiro. Senhor Francisco e Dona Benedita Conceição. É, Conceição? Conceição. Senhor Francisco é o nome do meu pai também, é o nome do meu primeiro filho, que é um anjinho que ele veio rápido aqui com a gente. Então eu quero pedir permissão para o senhor Francisco e para a dona Conceição, e como seu professor, como seu mentor, assumir um papel de autoridade aqui com você agora e publicamente te reconhecer, doutora Morgana, Não faz isso com por ele. você por você estar fazendo a diferença positiva no mundo onde tem muitas trevas, você está sendo luz. Onde tem muito ódio, você tem sido amor. Onde tem muito rancor e raiva, você tem sido perdão. Onde tem muita coisa, tem muita maldade, você tem sido bondade. Eu quero te reconhecer por você ter chegado lá. O que quer que seja lá para você, Obrigada, por Cid. você estar posicionada não só pela sua profissão, mas pela mulher Morgana, mas pela mãe Morgana, pela doutora Morgana, pela filha Morgana, pela irmã Morgana, pela amiga Morgana, pela professora Morgana, por você estar posicionada por cada paciente, por cada família, por cada bebê, por cada feto, embrião, por Obrigada. eu quero te reconhecer por você ter sido corajosa e resiliente, por você ter sido ousada
Eu vou te falar, Morgana, tem muito pediatra incrível, tem muito médico Tem, incrível. tem Não demais. é, não é sobre a especialidade, não é sobre o título, não é o que faz você estar tendo o resultado que você tem, a vida que você tem, é porque você tem sido corajoso, você tem sido posicionado, você tem sido resiliente, você tem sido humilde, treinável. Tem que ser humilde. Porque a gente acha que já sabe, né? E eu te reconheço por ser treinável. Obrigada. Eu te reconheço, cara, eu te reconheço por ser uma médica que faz desse mundo, que tem contribuído para esse mundo ser um lugar melhor. Obrigada. E é uma honra para mim, um privilégio ser seu professor, seu mentor. E essa live foi um presente que você deu para mim, para o CVM, e que eu gostaria muito de pedir para você mandar para os seus pais, para o seu Francisco, para a dona Conceição, Ah, para sua irmã. E eu quero não, dizer para eles, para todos eles, parabéns pela filha que vocês criaram. Ela está fazendo a diferença no mundo. o seu Francisco também. Parabéns pro seu pai. Fiquei muito feliz que ele foi no CVM ao vivo. Vai ser a honra que foi pra você. Quando você. Outra coisa que é maravilhosa você trazer seu pai, sua esposa, seus filhos, é porque a gente fica assim, meu Deus, será que esse negócio dá certo mesmo? Porque é muito dinheiro, né? Médico não ganha isso daí. Mas quando você vê ali a sua história, quando vê sua família, quando você vê seu pai, quando você vê sua mãe, quando você mostra o que você faz e você mostra o que você faz para sua família, isso aproxima todo mundo, né? A gente, cara, ele não vai estar mentindo na frente do pai e da mãe Ele não dele. vai mentir para os Não pais, vai né? mentir para os pais. Só pode ser verdade mesmo. É muito Sabia, difícil. É muito sabia, difícil quando você não entrou, você acreditar. É muito difícil, porque hoje para o médico ganhar R$ 30.000 é difícil. Sério, é difícil. Então, tipo assim, você tá sentado ali, eu sentada assim do lado da Laís. Rapaz, essa menina fez 25 mil, é uma peleja tão grande eu fazer esse meu 6. É sério? Ah, também ela é endócrina, né? Eu fiquei. Nossa, Laís é minha inspiração durante muito tempo. E aí, sabe lá o Michel, 200 mil? Aí eu, gente, isso não existe, né? A gente fica sem, de fato, acreditar. Mas quando você traz a sua família, né? Quando você reconhece eles ali, quando você traz seus filhos correndo, e quando você faz comigo a promessa de dedinho, de que a gente vai cumprir de Luísa para Luísa, não o faturamento, mas a minha vida que você me trouxe, muito obrigada. é uma chave que gira na nossa cabeça. Quando essa chave gira, cara, o que eu entrego não tem preço, tem valor. Logo, eu posso precificar. E não significa que você vai ficar milionário, que você vai vender para todo mundo, que todo mundo vai dizer sim. Mas você, com cada vez mais, você vai ganhando confiança para você realmente cobrar um preço justo, um preço que vale. Agora, é óbvio que Sim, precisa treinar, precisa aprender, não, estudar. Ninguém não ensina pode. vendas, ninguém ensina sobre vendas, ninguém ensina sobre marketing, ninguém ensina sobre gestão. Não, Nada. não, Então, não. beleza, precisa aprender, precisa de técnica. E aí é onde entra o método. Precisa. Quanto mais você treinar, Morgana, quanto mais você falar dos seus serviços, o quanto que ele é valioso, mais você vai se dando conta que é barato o que você cobra. Cara, tem um monte de gente que tá aí, ó. Vou dizer, ó, tem quase 200 pessoas no grupo de pré-matrícula dessa turma do CVM. Quase 200. Não, não é a maioria que entra. E muitos falam assim, porra, R$ 6.000, a oferta agora é de R$ 6.000, acesso pro resto da vida. R$ 6.000 é muito caro, é muito dinheiro para um cursinho. Mas toda vez que eu falo pro meu time, cara, tá muito barato. Por que que a gente tá fazendo isso?
E aí a resposta é sempre a mesma, porque a gente quer ajudar o maior número possível de médicos. A gente quer que entre o maior número possível de médicos no programa CVM, para que depois eles venham para a mentoria, para que depois ele vá para a próxima mentoria, para que depois ele vá para a Upper, vá para a Convert Med, que são as outras empresas que a gente está abrindo, e que ele tenha a vida dele transformada. Que se eu for oferecer a mentoria mais cara de 50 mil, a maioria não vai entrar. Mas toda vez que eu faço a oferta, eu acho muito barato. Por quê? Porque eu transformo vidas, eu não vendo curso online, eu transformo vidas. Eu devolvo os pais para os filhos. Não tem preço, sim, não tem preço. Então, Morgana, Eu, quanto mais você eu tô em dívida eterna com você. Eu tô em dívida eterna. quanto mais você treinar isso, falar do valor dos seus serviços, o valor tangível e intangível, mais fácil você vai falar o preço e mais barato vai parecer. E Eu, mais fácil é eu fechar. Então é por isso. falo isso com tanta tranquilidade hoje. Tanta tranquilidade. A gente faz um teste que se chama teste da bochechinha. Esse teste são. Levanta um pouquinho a câmera, não tá pegando. Ah, aí. O teste é um teste que ele custa mais ou menos uns R$ 1.600. Eu tinha vergonha Le- de oferecer o teste. Levanta mais, Eu, levanta aí, tá bom. eu tinha vergonha de oferecer o teste. Que eu ficava Custa assim, R$ 1.600, você tinha vergonha de oferecer. eu tinha vergonha de oferecer. Ai, que eu ficava assim, ai meu Deus do céu, como é que a família vai fazer pra pagar um teste, né? R$ 1.600, tão caro, né? Hoje eu faço questão, gente, é um teste que vai dar um diagnóstico de uma doença genética. É uma coisa louca, né? É porque de fato, é a mentalidade que a gente foi criado durante a medicina. A gente tem hoje a Thay deve ter comentado contigo, a gente tem uma vacina, entre aspas, né, um anticorpo monoclonal que se chama Beyfortus, que é para o vírus sincicial respiratório, que ele custa em média R$ 5.000. Uhum. Cara, qual é o preço de você evitar a internação do seu filho? Não tem preço. Não tem preço. Conversa com a mãe que está internada lá na Unimed, se ela não quer dar 10 mil para não estar lá, Qual é o né? preço de você evitar uma internação hospitalar para o seu filho? Não tem preço. Então a Mas gente esse trabalha vírus com. sincicial respiratório, ele não pode levar à morte, não? Pode, Qual é pode. o preço? Um monte de bebê tem. Quanto você pagaria para evitar, sabendo que é prevenível você evitar uma doença prevenível? Quanto que você pagaria? É isso, é isso. É a mentalidade que a gente tem. Então, tipo assim, às vezes eu pego o colega e diz assim, gente, eu fico com vergonha de dizer para a família que existe que ela deveria tentar vacinar. Eu, gente, ó, se a família não tiver condições, ok. Mas se a pessoa tiver condições, eu tenho é que dizer para ela que ela tem. É minha obrigação, entendeu? Morgana, e como é que Vender, você vai saber tá? se ela tem condições ou não? Não, quem decide é ela. Não tem nada a ver com isso. Isso, Quem isso. decide é ela. Mas eu Deixa ela tenho uma escolher, obrigação de dizer. deixa ela Então, escolher eu, e eu você. parei, eu parei de criar esse problema. Eu parei de criar esse problema. De não falar do preço das coisas. Porque não sou eu que decido. Não tem nada a ver com isso. O dinheiro não é meu. Qual é Agora, qual é a sua o meu obrigação como médica? é Oferecer, informar, é oferecer o oferecer. melhor para ele. É oferecer Diz, ó, a o melhor. vacina para o vírus sincicial é R$ 5.000, R$ 5.000. É, Fala que é R$ 5.000. O meu programa de acompanhamento é R$ 5.000. Por é, enquanto, por enquanto. Para os por enquanto, primeiros. os primeiros. E deixa o paciente escolher. Isso, deixa a Deixa o pessoa paciente escolher. escolher. Ele vai escolher. E Se aí é você isso que eu não tô fizer falando pra isso, ti. se você não fizer isso, Morgana, sabe o que é que pode acontecer muitas vezes? E acontece? Hum, Você tem vergonha, você fica com vergonha, você não oferece, você não fala. Esse paciente sai de lá, a família sai de lá, sem saber. sem Não tenho saber. mais vergonha, não Não? tenho mais E aí vergonha. ele vai lá e compra um MacBook Pro de R$ 20.000. Oxe, comprou uma bolsa de 5.000. Eu E eu tava com te pergunto, tem algum problema comprar uma bolsa de 5.000 ou um MacBook de zero. 20.000? Zero. O dinheiro é dele.
O Tenho dinheiro é nada a ver com isso. dele. Tenho nada a ver com isso. Agora, se você fala assim, olha, tem um negócio aqui que pode salvar a vida do seu filho, é R$ 5.000. A mesma coisa, a vacina e o programa de acompanhamento. Pô, é algo que eu acredito com todas as forças do meu corpo, que se você investir nisso, vale a pena. R$ 5.000. Você tem interesse? Se ele se programa, se ele vê valor, ele vai dar um jeito. Inclusive, ele vai dizer, poxa, eu estava pensando em comprar um iPhone, um MacBook Pro ou uma bolsa. Mas, pô, uma bolsa frente à saúde do meu filho. Pelo amor de Deus, doutora. Onde é que eu. Cadê eu posso pagar à vista, parcela? Como é que faz? A senhora aceita carne de sol, carneiro, borrego? É isso. É isso. E é por isso que você pode fechar 20 desses por mês. Tá bom? 20 desses por mês, 20 vezes 5 dá quanto? Isso. 100.000. 100 reais. Tá. Como é que seria para você, Morgana, atender 20 pacientes por mês e faturar 100.000? Era bom. Dá para Era bom. dá para ir no Ordões lá comemorar, não dá? Dá pra tu aumentar a mentoria pra 50k, então também. Não Mas é não? acredite, vai aumentar. Eu tenho A gente, certeza. a gente está aumentando. E eu te digo, tem outras pessoas oferecendo menos do que eu entrego, cobrando 200.000, tá? Não, o que você cobrasse, eu fazia o empréstimo pra pagar, porque. Muito obrigada. De verdade. E não é nem pelo dinheiro. E não é nem de dinheiro que eu tô Não é falando, nem né? de dinheiro que eu tô falando. Doutora Morgana, muito obrigado. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigado, não. Eu tenho tirado a palavra obrigado do meu vocabulário e eu tenho usado gratidão. Gratidão genuína por essa conversa. Ficarei aqui mais tempo. Também. E eu quero dizer para você que você está vivendo uma vida que você está vivendo o seu sonho hoje, né? Está construindo o seu sonho. Então, assim, E o seu sonho um dia foi algo que o que você vive hoje, um dia foi um sonho. Eu criei esse sonho. hum, Tudo que hoje é real, um dia foi apenas sonho. Eu criei lá atrás, em 2019, um propósito de ajudar médicos a atenderem com dignidade, com qualidade, com humanidade seus pacientes. E que esses pacientes tivessem dignidade para serem atendidos, que eles tivessem resultado, que eles tivessem. E hoje você vive uma vida que eu criei lá atrás. Então, obrigado por realizar o meu sonho, não é só o seu. obrigada por realizar o meu também. Tamo junto. Uhum. Boa noite Boa e noite. bora pra cima. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.